amigos e amigas, telespectadores, assinantes da TVI, você que assiste também pela internet, tviplay.com.br. Estamos aqui para mais um programa Alô Cidade Debate. Hoje com a presença do nosso parceiro aqui do programa, nosso convidado especial, Rui Correa, advogado especializado aí na política, né, nas causas políticas, e que sempre comenta aqui os assuntos, né, da política da cidade, da região, da Bahia e do Brasil. Aquele abraço, Rui, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Bacana, Barbosa, retomando o programa, um prazer danado estar falando. O programa a gente consegue conversar com a cidade, faz bem a gente e faz bem a alma. É isso aí. Em tempos de pandemia, estamos aqui de máscara, né? Exatamente. Se cuidando. Se cuidando. Por falar em máscara, ontem eu falo ontem, né? Porque o programa hoje é sexta-feira, esse programa inédito, né? Na sexta-feira e no final de semana. Então, na última quinta-feira, o presidente Bolsonaro vetou, né, algumas condições na lei, na PL, né? Um projeto de lei que sanciona a máscara, o uso da máscara, né? E ele vetou o uso da máscara nas igrejas, nas repartições públicas, né? Nas empresas. Vetou também aquela empresa que teria que dar máscara ao funcionário e a distribuição gratuita pelas farmácias populares. Então, como é que você viu aí, Rui? Para a gente começar falando, já que estamos na pandemia, né? Perfeito. Olha, Barbosa, eu acho que, veja bem, o custo de produção de uma máscara dessa, em grande escala, ela pode sair em torno de 20 a 30 centavos. Tá certo? Então, é um instrumental, já está comprovado que a máscara é um instrumental que impede a circulação, quer dizer, a circulação não, a transmissão de pessoa a pessoa. Então, a gente sabe, a gente tem 80% de uma população extremamente pobre. Então, eu acho que esse veto ele foi equivocado, né? Cabia ao governo federal, no meu entendimento, produzir e distribuir à população, até porque esse valor é um valor irrisório, né? Irrisório para uma questão de pandemia, numa situação de pandemia. Eu vi hoje de manhã algumas coisas, alguns vetos. Por exemplo, a questão das igrejas, dessas aglomerações. A ciência está dizendo que você não pode aglomerar, certo? Você tem que manter um distanciamento de no mínimo 1,5 metro. Então acho que os templos deveriam se adequar a essa norma de conduta que a ciência está indicando. Agora, o presidente vetar o uso de máscara, porque isso aí é possivelmente, que a palavra diz que é possivelmente, né, eu até grifei isso, possivelmente porque a invasão de domicílio. Ora, um templo religioso não é um domicílio, é um templo público, que as pessoas têm acesso. Então eu achei equivocado, né? E sabendo que, por exemplo, se a capacidade de multiplicação num ambiente fechado muito maior do que um ambiente aberto. Então bastando as normas de segurança. A igreja cabe 100 pessoas, vai funcionar com 30, né? Em vez de uma missa de 10 horas, multiplica a quantidade de missas, porque aí depende do pastor ou do padre. É uma questão de adequação, né? Mas a questão de saúde pública, eu achei que os 2 ou 3 vetos foram equivocados. Ok. Bom, nesse programa a gente vai falar sobre a política local, né, a questão das eleições municipais que se aproximam, vamos continuar falando da pandemia, mas a nível regional, e estamos já começando o programa falando dessa parte mais ampla, da parte nacional, né? Invertemos até a ordem aqui do nosso roteiro, né, do nosso pré-roteiro. Mas já que estamos falando, Rui, então dessa parte nacional, a Polícia Federal desencadeou uma operação, né, nessa sexta pela manhã, na casa do Zé Serra, da filha do Zé Serra, né, e de um operador lá que tem base política no Rio de Janeiro, e hoje pela manhã foi lá fazer apreensões, busca e apreensões, né. 40 milhões é a denúncia de que foi desvio do Rodoanel lá de São Paulo, né, que não está nem completo ainda, está um rodo semenel. Então, se esperava isso, Rui, de Zé Serra, embora a gente já tenha visto isso no PSDB com o mineiro Aécio Neves, né, com muita gente,
Mas Zé Serra, você esperava que ele tivesse... Eu tinha essa convicção. Para mim já estava precificado essa ação, né? Embora eu acho que a Polícia Federal e a Lava Jato especificamente, ela privilegiou o PT no primeiro momento. Porque hoje está provado, o Barbosa, que essa relação da Lava Jato, embora ela seja emblemática, ela foi num determinado momento, passou para a sociedade a ideia de que estaria se acabando com a impunidade, essa questão que contamina digamos, a imagem do político, né? Essa coisa se misturou e a Lava Jato alavancou isso. Então, no primeiro momento, a gente percebe que o partido, né, visado foi o PT. E por conta exatamente desse contraponto dos mentores do PT dizendo que o partido estava sendo perseguido, e cadê a turma do PSDB? Aí começou, nesse momento, que veio o Aécio, já teve Paulo Preto, que é considerado o operador do PSDB nacional, porque ele é baseado em São Paulo, né? Ele chegou a ser preso e envolve exatamente o Roldonel, né? Em todas as gestões do PSDB, ele foi o tesoureiro, seja de Serra, seja de em São Paulo. É porque o Paulo Preto, né? É o grande operador desse esquema que você está falando, dessa operação, inclusive, o intermediário é Paulo Preto. Tá certo? Então era esperada, já estava, isso aí já tinha sido identificado, né? Agora, eu achei um pouco tardia, mas nunca é tarde, né? Do outro lado, também temos que verificar, Barbosa, que tem outras questões, por exemplo, a depender do tipo de crime que está sendo atribuído a ele, ele tem quase 80 anos de idade, então muito raramente ele será punido concretamente. É senador, ele tem ainda tem mandato. Tem mandato, então você sabe como bons advogados, os melhores do Brasil, provavelmente o que é lamentável, ele não chegará, não será alcançado até o final. Perderá com certeza os 40 milhões, né, que está na Suíça, né? Aí já vai ser recambiado o Ministério da Justiça, mas isso depois né, porque julgado, transitado e tal, porque ele pode alegar, né, que o dinheiro tem tal, foi feito, foi corrido, vai tentar. Né? Vamos ver, né? E falando na ação da PF, teve também essa semana a questão dos procuradores lá de Curitiba, né? Que teve uma visita inesperada da PGR, né? Da PGR, da segunda. Da segunda, né? E houve ali uma tentativa de alguns promotores, inclusive, de rejeitar essa visita, né? Como se fosse uma inspeção, uma fiscalização. Como é que você viu aquilo ali? O pessoal de Curitiba é um momento ruim, né? O Moro ministro, Moro ex-ministro, né? Eles estão na berlinda por conta ainda daquele o Intercept, né? Daquelas denúncias, aquelas coisas e tal. Aquilo tirou muito o brilho da força-tarefa. E essa semana, por exemplo, não sei se você viu, foi feita uma ligação, estabeleceu-se uma ligação da Lava Jato com o FBI, com 15 agentes da FBI, aqui no Brasil trabalhando lado a lado com a Lava Jato. O que é impedido, porque os agentes americanos, eles não podem, eles não têm jurisdição no país. Né? Mas todo mundo sabe que eles, todo o ferramental aí, digamos, digital, essa coisa, métodos de pesquisa, tal, é fornecido pela FBI. Então isso tirou muito o brilho da Lava Jato. Mas voltando à questão da PGR, todos sabem que, por exemplo, que o PGR foi eleito, foi nomeado fora da lista TRIPS. Então ele quebrou a regra do próprio Ministério Público. E a partir disso aí, ele começou a ver também, ninguém sabe o que ele falou, ele se habilitou para ser o candidato, para Bolsonaro tomar essa decisão, porque todos os outros presidentes respeitaram essa lista, essa ordem, né? A lista TRIPS. Mas o fato é que o Augusto Aras
tem dificuldade, tem problema com a turma da Lava Jato. Então mandou lá, porque só surgiram denúncias de que lá estaria uma espécie de MP separado. Tá certo? Então eles tinham equipamento de gravação, disso, daquilo, e a PGR está desmontando a força-tarefa para montar em Brasília, certo? Centralizar todas as operações, tal, eles aí vão designar os procuradores, quebrando essa coisa, força-tarefa de Curitiba, de São Paulo, do Rio. Eu acho que é um retrocesso. Para a gente encerrar esse bloco, Rui, se o nome do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, né, que são os representantes do Congresso Nacional, eles estão nessa lista fornecida pela Odebrecht, por que isso não já foi para Brasília, já que é um foro privilegiado, para que o Supremo julgue? Eles não foram denunciados, certo? A lista chegou, o Delano, quando ontem, para tentar se explicar essa questão do FBI, essa FBI, né? Essa parceria, ele chega nesse ponto. Ele diz que, embora na relação, eles não foram especificamente investigados. Eles constam da relação do delator, do denunciante. Certo? Eles têm isso, mas efetivamente eles não foram investigados. Então, mas o que eu quero dizer é por que eles não mandaram para o foro legal para que lá investigasse, então, né? Pois é, eu acho que é isso aí. Então, inclusive, há uma desconfiança da PGR de que ambos teriam sido gravados ilegalmente. Alguma coisa tem de errado nisso aí. Na verdade, naquele momento, a Lava Jato com o Moro, ela ganhou muita força institucional. Então, tudo que eles faziam, entendeu? Você vê essa tática de investigar o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, né? E lá não aparece o Rodrigo Maia, mas Rodrigo, Felinto e tal, né? E não aparece o Maia, é a mesma coisa com o Alcolumbre. Quer dizer, foi uma forma deles maquiarem, mascarar. Então, isso não é correto numa investigação. É verdade. Ele alegou hoje, eu vi, ele alegou hoje na entrevista, de que isso aí foi um erro técnico. É uma margem danada, né? Bom, vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho falando da política regional, da política aí da municipal, né? Já que estamos aí para o pleito da prefeitura, com candidatos a prefeito, pelo menos por enquanto pré-candidatos, e pré-candidatos a vereadores. A gente volta já já. Estamos de volta a mais um bloco do nosso programa Alô Cidade. Eu, Barbosa Filho, aqui ao lado de Rui Correia, comentarista político aqui da TVI, falando sobre agora as eleições municipais. Esse ano de eleição, mas com essa pandemia, o clima não está muito para a eleição, Rui. Como é que você está vendo aí? Estou acompanhando aí algumas lives e o interesse da população está muito pequeno agora, né, para a eleição. Exatamente. A preocupação, né, e a impressão que ainda que com essa alteração através da PEC que mudou, prorrogou as datas, né, da eleição do dia 15 de novembro, segundo turno 29. De outubro para novembro. Então, 40 e poucos dias, né? 15 exatamente. É porque saiu de 3 de outubro para 15 de novembro, né? Exatamente. Primeiro turno. Aqui no caso não tem segundo turno, né? Exatamente. Aqui a nossa definição no dia 15. 15. Mas de qualquer maneira a gente prorrogou aí, né? Porque a informação técnica, a ciência está dizendo que nesse período mesmo, setembro e outubro, que a curva já chegou no platô, começa a cair. Então você tem mais um mês para operacionalizar as eleições. Mas, o Barbosa, o fato é que essa pandemia, não só na política, né, mas em todos os ramos, né, todos os ramos da atividade humana serão afetados, né? Está sendo afetado agora e depois vai ter o pós. No caso da política, eu acho que a gente vai ter aí vai acontecer coisas que ninguém estava predizendo há 6 meses.
com relação à candidatura, a capacidade de ganhar, de organizar, porque você não vai ter a campanha mais corpo a corpo, né? Corpo a pouco, na rua, complementar as pessoas. Abraçar. Vai ser tudo nas redes sociais. Tá certo? Então vai aparecer melhor aqueles que tiverem melhor contato, que conversem melhor com as mídias, né, as grandes mídias, que tem um bom marqueteiro por trás para, né, dar o conteúdo, certo? Isso que vai acontecer e vai ter muito essa interação, me parece que é uma tática que os candidatos deverão ter, é fazer essas lives com seus apoiadores, grupo de apoiadores. Hoje eu quero conversar vou marcar uma live com a presidente ou com um grupo lá do sindicato dos professores, discutir educação de Itabuna. Então eu acho que a campanha vai ter muito disso. Eu acho que essa campanha é a campanha da internet e dos meios eletrônicos, né? Da internet e da televisão, porque não tem outra forma do candidato se aproximar do eleitor. E aí, Bárbara, a minha impressão é que quem tiver o melhor aprendizado, quem melhor se relacionar com os veículos, esse tem muito mais chance, porque plano de governo, a linguagem, né, a forma, tudo isso vai impactar. Então, todos que estão colocando aí, por exemplo, Itabuna, eu vi ontem, me parece que eu listei 12 candidatos, pré-candidatos. Os pré-candidatos que estão declaradamente aí já trabalhando, né? Você tem o Azevedo, o Vani, tem Geraldo, tem o Som, tem o Som que é apoiado. Charliane. Charliane é candidata? Candidata. Até agora os presidentes são candidatos, pré-candidatos. Pré-candidatos, né? Charliane, Júnior está fazendo live todo dia. Júnior Brandão. Tem também o Mangabeira, né? Que Mangabeira já traz aí na pesquisa, pelo menos, ele consegue segurar aquele eleitorado que ele teve, né? Manteve, né? Manteve, né? Na última eleição. O desafio dele agora é esse. Isso, é manter o que... o que ele já tem e avançar em outras áreas. Tentar decolar. Então aí já contamos quanto? 8, né? Aí tem o Davidson, né? Davidson também é candidato? Pré-candidato? Não, lá é o vereador Jairo. Jairo, né? É o pré-candidato com uma composição de chapa majoritária para o PCdoB oferecer o vice. Certo. Esse é o contexto. Provavelmente deve ser essa chapa aí de PT, Geraldo e o PCdoB, porque né, eles não concordam muito com essa base tão ampla de Rui, né? Porque para Rui em Itabuna, quem ganhar, todo mundo está na base dele. Está na base dele. E não pode perder, né? Temos também aí, já falamos aí que 10 pré-candidatos, né? Então é muito candidato, vereador nem se fala, né? Temos muitos pré-candidatos aí e bons pré-candidatos. Agora tem bons. Agora vai ter também muita dificuldade na candidatura. A candidatura de vereador, Barroso, é isso que mudou agora. Né? Com essa mudança, com a pandemia e tal, vai ser muito difícil. Então, aqueles vereadores que têm uma basezinha, que já trabalha há anos com a política, tem os seus grupos que ele representa, segmentos taxista, né? Da comunidade ali. Esses que vão ser valorizados, porque já tem a base. E a base, e uma outra coisa que a lei mudou, né? A lei eleitoral. É bom explicar isso agora, né, Rui? Porque antigamente você tinha ali uma conjunção de partidos. E é isso que eu quero dizer. Fazer uma legenda. Antes o vereador, até 2016, tinha a coligação proporcional. Tá certo? Então isso proporcionava a cada determinado partido fazia a sua coligação, o partido internamente concentrava naquele candidato e elegia. O caso do Brasil, o PCdoB cansou de eleger aqui, embora pequenininho, elegia 2 e chegou a eleger 3, porque eles concentravam. Eles têm sindicatos de bancário, comerciário, a maioria dos bancários da direção do PCdoB, então eles concentravam, né? Eles têm essa capacidade. Mas agora, que não tem isso, certo? E você não tem um contato, porque a pandemia impede. Então você vai ver que vereadores, quem vai ser privilegiado é aquela turma que já tem um mandato, está sendo candidato e está indo para
reeleição. Rede social, né? E para reeleição. E tem essa turminhazinha, tal, suas bases. Agora, Rui, funciona agora assim, né? O partido precisa ter 5 mil votos para eleger um vereador, não é isso? Não, porque aí o cálculo, é bom que a gente fale isso, nós falemos sobre isso, é que é o chamado cálculo eleitoral. O cálculo eleitoral, você, por exemplo, o Itabuna deve ter um eleitorado hoje, não tem concretamente, mas em torno de 140, 150 mil eleitores. Tá certo? Mas tradicionalmente 20% é de abstenção. Aí né? tem os brancos e nulos. Então você volta aí 120 mil. Com boa vontade, com essa pandemia. Eu acho que aí você vai ter 100. 100 mil histórias. Então isso aí vai baixar o coro eleitoral, porque você tem uma Câmara com 20 mil, com 21 vereadores, você divide 100 mil por 21. Então vai dar 4.900 e tal, por aí. Então, né, para eleger o primeiro da sua lista. Tá certo? Então, vai ter partido aí que vai batalhar, mas vai ter muita dificuldade de fazer o primeiro. Tá certo? Faz o primeiro, mas não faz segundo. Então, e principalmente aqueles partidos. Muitos partidos, né? E esse partido tem partido aí que tem 3 candidatos a vereadores em reeleição. Então é muito difícil um partido desse fazer 8, 10 mil votos numa situação dessa para eleger 2. Então alguém vai dançar aí. Aí é bom a gente comentar sobre isso, porque muita gente ainda não está entendendo como funciona isso. Pois não tem mais proporcional. Os partidos, eles fazem a coligação majoritária para prefeito, apoia. Por que isso? Porque tem sentido. Quando você faz isso e o partido tem tempo eleitoral, você leva esse tempo para a chapa majoritária. Certo? Mas não tem mais a chapa proporcional. Os partidos, cada um, tem 10 partidos, hipoteticamente, apoiando Mangabeira. Certo? Cada partido desse tem que sair com sua turma, sem aliança, sem coligação. Então você tem sua lista, elege o primeiro, o segundo, o terceiro, dentro da lista, em ordem decrescente. Ô Rui, você acha que o que aconteceu com o PSL devido à candidatura do Bolsonaro, agora sem o Bolsonaro, esse PSL que cresceu, né, graças à eleição do Bolsonaro, ele consiga carregar esse carisma, esse número de votos de novo, ou não? Não, esse é um fenômeno que aconteceu na eleição, porque era um mito, era um fenômeno, essas coisas que ocorrem no Brasil, a gente já tem isso. Não aconteceu só com o Bolsonaro. A gente viu isso com o Collor. Collor não tinha nem partido. É verdade. Ganhou a eleição, né, era o bonitão, cruzando o país com 5 aviões, com a banda, era chiclete com banana, né, para animar, mas foi um fenômeno. É a mesma coisa. E o PSL, na esteira de Bolsonaro, foi o partido que mais elegeu o deputado federal. Então, 60 e pouco. E isso deixou, o PT foi o segundo. Então, isso trouxe para os partidos uma fortuna. O PSL é riquíssimo, porque é o partido que tem a maior fatia do fundo eleitoral. Tem muito dinheiro em casa. Tá, então agora, mas o outro saiu. Mas isso ficou na estrutura. Então esse dinheiro virá para os estados e tal, provavelmente vai irrigar algumas candidaturas, porque na verdade esse dinheiro não obriga o dinheiro a chegar no município, mas tem que vir para o estado. E no estado... No estado depende da liderança, o interesse. Por exemplo, na Bahia quem comanda o PSL é a Daiane, né? E pelo que eu soube, ela tem um bom entendimento com o Binho Chalon, que é de Itabuna. Ele é assessor dela. O assessor direto. Né? Ajudou muito ela aqui. Ela teve 4 mil votos. Graças a ela. O trabalho dele na igreja é indubitável. Isso não se pode negar, né? Binho é um bom rapaz e tal. Se comportou, acho que muito, né? Construiu um espaço dele, eu acho isso bacana. Falar nisso, eles hoje estão apoiando aí o candidato ou pré-candidato Antônio Mangabeira, né? Eu vejo uma movimentação nesse sentido. Eu acho que Mangabeira começa, você sabe que eu tive muito e tenho ainda crítica ao papel como Mangabeira, mas eu tenho observado uma evolução dele, certo? Porque a postura dele anterior, as eleições anteriores, era uma postura isolacionista, certo? Ou tipo assim, eu sou
eu conheço, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro, tá certo? Então ele se colocava num pedestal impenetrável, porque na visão dele a política é uma coisa ruim. E não é. A política não é. As pessoas são algumas pessoas que estão na política. Então você pode, né? Você não ganha uma política sozinho. E se você ganha, você não administra. É isso que a gente está colocando hoje. O país, o retrato é esse. Bolsonaro ganhou, foi eleito, é legítimo, mas ele fez uma opção de governar sem os partidos, sem a Câmara. Isso há 2 anos. Chegou agora o momento que ele teve que se entregar nos braços, para ter viabilizado, teve que ir para o Centrão. Não tem jeito. Não tô, mas por quê? Porque o modelo institucional brasileiro, você só governa fazendo governo de coalizões. Eu acho que o Bolsonaro radicalizou no início, ele não precisava ter radicalizado. Claro que o toma lá da cá não é bom, claro que não. Mas ele esclarecia isso e ia para o Congresso fazer parcerias, né, trabalhar em conjunto e estaria talvez num outro nível hoje. Exatamente, ele perdeu 2 anos porque ele achava que as ruas, que o cercadinho ali do Alvorada ia dar resposta e bater na Globo, certo? Bater na Folha de São Paulo, como 2 se grandes fosse veículos, né, Lula, que forma opinião. Lula que é chamado de comunista, que isso, aquilo, governou com essa turma toda, e governou, saiu do governo com 83% de popularidade. Então eu acho que perdeu muito. Então voltando à nossa tábua, né? Nossa tábua, como diz Paulo Índio. Então veja bem, ele melhorou. Eu tenho visto, por exemplo, essa aliança com o PSL é de uma estratégia muito boa, muito boa. Eu estou sabendo também que ele está buscando alguns segmentos específicos da sociedade, porque como ele precisa de ouvir, até para formular a meta do seu governo. E também ele está ligado ao partido do DEM, né, que é do ACM Neto. Eu soube que o ACM Neto tá fechado com ele. Que aí também mostra um pouco de incongruência, porque, veja bem, ele está no PDT, que é um partido da base de Rui, né? Da base de Rui, e ele vai ter o apoio mas tudo isso, né, é construído, né? É construído, é a forma como ele vai colocar isso, para agregar. Porque eu vou dizer uma coisa para você, Barbosa. Ele errou tanto na eleição passada que ele deixou de ter um tempo eleitoral do PSB, porque ele tinha se comprometido com um grupo de vereadores e o PSB vinha, apoiava, dava um tempo de quase 1 minuto para ele e queria só a coligação dos vereadores. Ele não quis. Ele não aceitou. É isso que né? Tem que ser essas questões. Que ele precisa, que eu acho que já deve, provavelmente, ele tem uma assessoria lá, um articulista, né? Ele pensa política de qualquer maneira, mas que eu registro com um certo agrado, como analista, esse crescimento político dele. É isso aí, Rui. Olha, o tempo hoje acabou, Rui, mas no próxima semana, na próxima sexta, né, no próximo final de semana estaremos aqui. Estamos, viu? Vamos debater mais esses assuntos aí. No próximo programa a gente vai falar mais sobre a questão dos vereadores. Vamos falar aqui quem são aqueles que estão mais assim, né, aptos aí ao cargo, estão mais preparados. Da Câmara, quais são aqueles que têm mais chance de se reeleger. Tudo isso a gente vai debater aqui, tá bom? Bacana. Eu estou animadíssimo, né? Quase que 100 dias dentro de casa da pandemia. Então voltar a falar com vocês, discutir Itabuna, discutir política, faz um bem da alma danada. É isso aí. Próximo final de semana estaremos de volta com outro programa inédito para você. Aquele abraço e até lá.